Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre leis de Newton, casos particulares, tá? Bom, as leis de Newton, ela pode ser aplicada em diversas situações, né? Dentre as situações que a gente pode aplicar, elas se comportam de maneiras diferentes, né? Bom, aqui na nossa aula a gente vai falar um pouco das leis de Newton, considerando as forças peso, a força normal, a tensão, a força elástica e a força de atrito, tá? Bom, essas forças são forças de natureza mecânica, né? Que a gente vai tratar aqui na nossa aula. Iniciando pela força peso, ela é a força do campo gravitacional. Ou seja, é a força do campo gravitacional em torno do planeta, né? A gente sabe que a gravidade é uma aceleração, um vetor aceleração, né? Que no nosso planeta, ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a gravidade é uma aceleração, olha aqui a unidade de aceleração, certo? E se eu quero calcular a força-peso, basta usar a segunda lei de Newton, que é a força igual a massa vezes a aceleração, e para nossa situação, a força-peso vai ser a massa vezes a gravidade, tá? Onde P é o peso, que é dado em Newton e não em quilo, né? Geralmente o pessoal fala para pesar algo. Na verdade, o correto seria obter a massa de algo, né? O M é a massa, dada em quilogramas, e G é a gravidade, dada em metros por segundo ao quadrado. Bom, então se eu tenho um objeto massivo e eu tenho um campo gravitacional, naturalmente esse objeto ele vai ter uma força, vetor força aqui para baixo, né? Que é a força peso devido a uma gravidade, que também é um vetor orientado para baixo, tá certo? Então um objeto livremente no espaço, ele vai cair com esse tipo de força, tá? Então todos os objetos que estão submetidos em torno do nosso planeta, eles estão submetidos à força-peso, ok? Então, primeiro aqui a força-peso, e agora a gente vai falar um pouco da força normal, tá bom? O que é a força normal? A força normal é uma força de contato, tá? Então, vamos colocar aqui força normal. Que força que é essa? É uma força de contato entre superfícies. Vamos imaginar, então, aqui, um objeto em cima de uma superfície aqui, certo? Então, vamos pegar um objeto, colocar ele aqui. Naturalmente, a gente sabe que existe a força-peso, certo? Para baixo, um vetor força-peso. Bom, por que esse objeto, então, ele não cai? Porque ele está em contato com a nossa mesa aqui. E essa mesa tem uma superfície, e esse objeto não consegue transpor a superfície. Então, essa força aqui opõe a força-peso, a gente chama de força normal, né? E fazendo com que o objeto que está na mesa fique o quê? Imóvel. Ou seja, a normal é uma força que é dada em Newton. Então, o que garante que o objeto ele está imóvel aqui? É a ação da força normal anulando a força-peso. De modo que se eu for somar, em termos de vetores, a força-peso que está para baixo, mais a força normal
que está para cima, vocês vão notar que a força resultante é igual a zero, ou seja, força peso mais a força normal, em termos de vetor, é igual a zero, a força resultante é zero. Se é zero, a aceleração é zero, né? Então esse objeto está, aqui no caso, parado, né? Ou com velocidade constante, se ele já tivesse alguma inércia, né? Mas aqui o objeto está parado. Então a força normal é uma força associada a toda vez que o objeto está em contato com a superfície. E a natureza dela é uma natureza de força elétrica. Por que de força elétrica? Porque a gente sabe que toda matéria ela tem elétron. Então, se eu tenho dois objetos que têm elétron, e elétron com elétron se repelem, ou seja, eu tenho elétrons nas moléculas da matéria, né? E eles se repelem, então a força normal é de natureza elétrica, tá certo? Vamos falar agora da tensão. A tensão é uma força relacionada a cordas, tá? Então, vamos falar aqui da tensão ou tração, tá? Que é a mesma coisa. Que tipo de força que é essa? Imagina que você tem um objeto pendurado por uma corda no teto, como se fosse um lustre. A gente sabe que existe uma força-peso, porque esse objeto tem uma massa, não é? Bom, por que o lustre não cai? Porque existe uma força aqui na corda que a gente chama de tração, que é um vetor tração. Ou seja, a corda ela exibe uma força que é uma força de tração. Tá certo? Qual que é a vantagem desse tipo de força? Porque você pode redirecionar ela. Por exemplo, se você tiver algo assim, ó, uma polia que gira, aqui um objeto que prende, e essa corda tá nessa polia, o mesmo lustre tá pendurado aqui, né, com a massa. Eu tenho a força peso, e contrário à força peso aqui, eu vou ter a tração aqui. Valendo a terceira lei de Newton, essa tração aqui é exatamente igual à tração que exerce sobre aqui ao fixador na parede. Ou seja, ela pode ser redirecionada, tá? Então o que é a tração? São forças de cordas, tá? São forças de cordas. Então ela pode ser redirecionada, né? Isso é uma vantagem para certas situações, tá? Outro tipo de força que a gente tem, que a gente pode dizer, é a força elástica, que é a força da mola, tá? O que seria a força elástica? Então imagina aqui um sistema em que eu tenho uma mola e um bloco de massa aqui, M. Aqui ele está na posição de equilíbrio, certo? Bom, se eu pegar esse objeto e levar ele para a direita, vai haver uma resistência pela mola em que vai empurrar ela para o sentido contrário. Ou seja, a mola ela tem uma força resistiva, né? Então, se eu empurrar esse objeto para a direita, vai existir uma força elástica que opõe a esse movimento. Então, vamos aqui comprimir essa mola. Aqui, nessa situação aqui é o zero. Ela foi para a posição menos x. O que aconteceu? Vai existir uma força de oposição a esse movimento que a gente chama de força elástica. Bom, essa força elástica, mediante cálculos por Hooke, né, ele viu que a força elástica é igual a menos K vezes X. Por que tem esse menos? Esse menos aqui
ele é devido à relação de oposição ao movimento. Então, se o movimento é para a esquerda, a força elástica vai estar para a direita. Então, se eu estou comprimindo, a mola quer expandir. E se eu estou expandindo, a mola quer comprimir. Vamos analisar essa outra situação aqui. Então, imagina aqui a mola sendo estendida. Então, a massa, mais ou menos, a massa estendida para uma posição X. Olha só. Houve um movimento para a direita e a mola quer ir com a força elástica para a esquerda. Tá? Então, a força elástica é igual a menos Kx. Olha só, diferentemente da força de tração e da normal, a força elástica tem uma fórmula, assim como a força peso, né? Já a força elástica normal é como se fosse uma força de reação a algum agente externo, a força externa, tá? Para a gente finalizar, a gente vai falar da força de atrito. O que é a força de atrito? É uma força também de interação entre superfície tá? É uma força de interação entre superfícies, ok? Bom, ela tende a quê? Atrapalhar o movimento. E também está relacionado a forças dissipativas. E o que são forças dissipativas? São forças que a energia não se conserva, que faz com que a energia seja perdida, tá? Então, eu vou perder energia de movimento para transformar em calor. Então, a gente vai colocar aqui que perde energia de movimento e transforma em calor. Como exemplo, o motor de um carro. Por que o motor do carro esquenta? Porque eu tenho várias peças que se movem e elas se interagem com outras peças. Dentro dessas interações, eu vou ter o atrito, que está relacionado ao quê? Ao contato entre as superfícies. Mesmo que eu tente diminuir esta situação, vai haver o quê? Vai haver uma força de atrito que atrapalha o movimento relativo entre as peças, né? Por isso que o motor de um carro esquenta ou qualquer outro tipo de motor, né? Porque eu tenho atrito, eu tenho perdas, existem forças dissipativas na natureza. Bom, vamos pegar um exemplo mecânico. Então imagina que um objeto está movendo com a velocidade e como essa superfície não é completamente lisa, eu tenho a superfície aqui, essa superfície não é completamente lisa, o que vai acontecer? Vai existir uma força contrária ao movimento, por isso que atrapalha o movimento. Então a força de atrito é contrária ao movimento, que a gente chama de Φ, tá? Então, a força de atrito é contrária ao movimento. Bom, se eu fizer um zoom aqui entre essas superfícies aqui do bloco e da superfície do chão, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar que existem imperfeições que são rugosidades entre a superfície do bloco e a superfície do chão. Ou seja, vai ter travamentos entre estas superfícies aqui. O que a gente vai ter então? Então vou ter tipo assim, imagina aqui as duas superfícies, eu vou ter o travamento
devido às irregularidades de ambas superfícies. Ou seja, o bloco, essa superfície está indo para a direita, em movimento relativo, a superfície do chão indo para a esquerda. Então há o que? Esse travamento aqui, né? Bom, daí que vem esse atrito, né? Como que é calculada a força de atrito na mecânica? Ela é um cálculo macroscópico, ou seja, a gente não leva em consideração de fato as rugosidades no cálculo, né? Ela é dada pela seguinte fórmula, que a força de atrito é igual a um coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, N é a força normal, lembrando que são vetores, né? Que é dada em Newton, e μ é o coeficiente de atrito. Isso depende do que? Da matéria. Ou seja, depende do material que é composto o bloco e o chão. Então o coeficiente de atrito é calculado devido a essa interação entre as matérias, né? Esse coeficiente de atrito, eles são dois, né? Eu tenho o coeficiente de atrito estático, ou seja, o objeto fica imóvel. Ou na eminência de andar. Eminência de se mover. O que é eminência? Ele está prestes a se mover. Então, se o objeto está parado em relação à superfície, é o coeficiente de atrito estático, tá? E eu tenho coeficiente de atrito dinâmico, que o objeto move relativamente com relação à superfície. É o caso aqui do nosso problema inicial, que tem uma velocidade, tendo uma força de atrito, aqui, né? O que vai acontecer? A força vai atrapalhar o movimento e com isso diminuir a velocidade. Então nessa situação aqui, ó, um coeficiente de atrito dinâmico, em que a força de atrito diminui a velocidade do objeto, tá certo? E como que é o coeficiente de atrito estático? Imagina que eu tenho um bloquinho, eu tenho uma força para cá puxando, e eu vou ter uma força contrária aqui, certo? E se a força a força F é igual à força de atrito, então se eu somar o vetor F mais a força de atrito, em termos de soma de vetores, a gente tem a força resultante que é igual a zero. Por quê? Se são vetores iguais e opostos, vai ter a força F mais a força de atrito, em termos de soma de vetores. E se elas são iguais, né, e estão opostas, a força resultante é zero. Então é um coeficiente de atrito estático, tá? Para finalizar sobre a força de atrito, eu posso fazer um gráfico em que existe um limite em que eu posso avaliar o coeficiente de atrito estático com o coeficiente de atrito dinâmico. O que eu estou querendo dizer? Então imagina aqui um gráfico de força, um gráfico em que eu vou ter uma força de atrito em função da força aplicada, tá? O que acontece? Se meu objeto está inicialmente parado, eu vou aplicando a força, vou colocar aqui em vermelho. Imagina que eu estou aplicando a força, ou seja, eu estou aumentando a força e aumentando a força de atrito aumenta. O que acontece? Vai acontecer um fenômeno assim, por exemplo, assim, ó. O que acontece? Quando o objeto está parado, você tem que vencer as inércias, né? As questões inerciais. O que é? Alterar a velocidade dele. O que acontece? Que até este ponto aqui,
o objeto está parado. Ou seja, até essa situação aqui, ó, o objeto parou. Então aqui está estático. Depois que ele rompe essa barreira, ele começa a estar dinâmico. É mais ou menos a seguinte situação. Imagina que você está puxando uma mesa. O início de puxar essa mesa, você vai aplicando uma força gradativa e essa mesa não se move. Então, ela vai se mover depois que ele romper essa força de atrito estática aqui. Depois que ela rompe, ela passa a se mover. Então, muda o regime para dinâmico. Ou seja, na primeira situação aqui, eu uso o Mi estático. E depois que ele se move, eu uso o coeficiente de atrito dinâmico. Ou seja, se o objeto está parado, ele vai ter que romper essa barreira de força de atrito. Depois que ele rompe, ele passa a se mover com coeficiente de atrito dinâmico. Então, eu não posso sempre usar o mesmo coeficiente de atrito, né? O estático eu tenho que usar quando o objeto está parado e o dinâmico quando ele está em movimento, porque ele tem valores diferentes. Vocês podem notar aqui no gráfico, ok? Bom, espero que tenham entendido e até a próxima aula.